Bora lá. Qual que é o tema do encontro de hoje? Gestão financeira. Quem aí precisa desenvolver a gestão financeira da empresa? Quem aí? De 0 a 10. Fala aí, Max. De 0 a 10, quanto você precisa desenvolver a sua gestão financeira? Boa. Cara, é um tema extremamente importante isso aqui, e vocês vão levar para a vida de vocês, eu tenho certeza. E eu acredito muito que daqui a pouco a Mari vai falar: Lucas, a gente falou de você de novo, numa reunião lá da empresa. Com certeza. Falou de novo. Ainda mais depois de hoje, vocês vão ver só, mó legal. Só que para a gente começar a falar disso, eu quero trazer um assunto que não tem nada a ver com gestão financeira. Só que é um assunto que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, tá? Eu tenho certeza que vai fazer total sentido para o que vocês estão vivendo. Vocês já ouviram falar sobre o ciclo do conhecimento e da ignorância do ser humano? Todo ser humano, nós passamos por 4 estágios dentro desse ciclo, tá? Tem o primeiro estágio, que é onde a gente está em quase tudo na nossa vida, e é a incompetência inconsciente. O que é essa incompetência inconsciente? É aquilo que você não sabe fazer, porque você é incompetente naquilo, e você não tem consciência que você não sabe aquilo. Então, é um assunto que você não sabe, você não domina, você não sabe fazer, e você mal sabe que você não sabe isso. Então, é incompetência inconsciente. Se vocês pegarem todas as pessoas que vocês conhecem, que têm empresas, quantas pessoas estão nesse nível de incompetência inconsciente relacionado à gestão financeira? Bastante, né? Muita gente. Porque as pessoas não têm nem consciência que elas não sabem isso. Só que é muito louco, porque o que é delicado? A gente vive em muitas incompetências inconscientes. Só que daí você precisa ir para o estágio 2, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês vão descer para a incompetência consciente. Que é quando você passa a ter consciência daquilo que você não sabe fazer. Daquilo que você é ruim. Max, a Maria Fernanda, a Thaís aí, a Amanda, vocês que estão na mentoria comigo. Quantas coisas eu já mostrei para vocês que vocês não sabiam fazer? Sim. Quantas coisas eu tirei vocês daqui de cima, da incompetência e consciência, e levei para vocês da incompetência consciente. E aí você falou: cara, eu não sei nada, velho. Eu tô perdido nisso aqui. E você nem sabia que você não sabia. Eu peguei na sua mão, deixa eu te mostrar uma coisinha. Isso aqui é legal? Muito. Porque a partir do momento que você toma consciência que você é incompetente nisso, você precisa ir para o próximo nível, que é desenvolver uma competência consciente. Se você se torna bom naquilo, você tem conhecimento sobre aquilo e habilidade sobre aquilo. E de forma consciente. O que é o mais esperado que todo mundo quer chegar? Na competência inconsciente. O que é isso? É você fazer algo com tanta maestria que você nem pensa mais. Um exemplo disso, tá? Muito prático e simples para vocês falarem: nossa, entendi. Então, depois que eu explicar, eu quero que todo mundo fale: nossa, entendi. Bom, quando você faz 18 anos, o que você quer fazer? Tirar a carta para dirigir, não é? Só que daí você tem a incompetência consciente, porque você sabe que você não sabe dirigir. Só que quando você tinha 5 anos, você sabia disso? Não. Quando você tem 3 anos, 5 anos, você não pensa nisso. Você é incompetente e inconsciente naquilo. No quesito de dirigir carro. Só que daí, quando você tem 18 anos, você já é um incompetente consciente. Você fala: cara, eu não sei, eu preciso aprender. E aí você aprende e se torna uma competência consciente. Você faz aquilo repetidamente tantas vezes, você se desenvolve tanto naquilo, que aquilo se passa a ser uma competência inconsciente. Quem é que hoje dirige por horas e depois fala: cara, eu não sei se eu atropelei alguém, eu não sei se eu dei seta, eu não sei se eu buzinei, eu não sei nem se eu troquei de marcha. Quem aqui já passou por isso? Todo mundo. Porque nesse nível você atingiu a competência inconsciente. O que a gente tem que fazer? Fazer esse mesmo caminho nos atributos que nós precisamos desenvolver dentro da empresa. A gestão financeira é um deles? É. Você chegar nesse nível de competência inconsciente é fácil? Não. Isso aqui é de uma maestria financeira absurda. Aqui, normalmente, você vai encontrar os grandes CFOs das empresas. Nossa, Lucas, na sua empresa tem um CFO? Cara, minha empresa tem 20 funcionários. Para que eu vou ter um CFO? Mas, Lucas, você é o CFO? Não, cara, eu só sou o dono que faz a parte financeira. Se eu falar que eu sou CFO, é só um ego gigante que eu preciso falar: cala a boca e fica quieto.
Entendeu? Então, assim, é que nem empresa que tem 10 funcionários, aí você vai no Instagram do dono, CEO da empresa tal. Essa empresa não fatura nem 30 milhões no ano ainda, cara. Você quer fazer CEO de 15. Só precisa desenvolver essas coisas. Entenderam isso aqui? Uhum. Sim, Faz sentido isso? total. Por que que eu quis trazer isso aqui para vocês, gente? Isso aqui é tudo na sua vida. Existem infinitas coisas que você é um incompetente inconsciente, tá? Assim como Semana passada eu era no ROAS, incompetente, inconsciente. No quê? No ROAS, que foi a sua aula da semana passada. A minha aula da semana passada escancarou isso para todo mundo. Todo mundo fazia ads, eu ponho ads, eu faço ads. Aí eu comecei a trazer um monte de conceito, um monte de assunto. Aí a pessoa, cara, eu sou um incompetente inconsciente, porque eu achei que eu sabia, eu descobri que eu não sei nada. Aí você Exatamente. se tornou um inconsciente incompetente. E tá tudo bem. Lucas, isso é ruim? Claro que não. É horrível a pessoa que só fica aqui, que não traz luz pro conhecimento dela para falar, cara, legal, agora eu vou tomar consciência da minha incompetência. E o que eu preciso melhorar? E de forma consciente eu possa ser competente. Sim. Quem aqui se considera uma pessoa consciente, incompetente na gestão financeira da empresa? Se você... Eu acho que Ô, Lucas, Oi. eu acho que a pior incompetência, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que é a gestão. Porque a gestão é o coração da empresa, concorda? Mas qual gestão você fala? Gestão de forma geral? A gestão mesmo? Exatamente. Tudo as coisas que eu tava que eu estou com dificuldade, como semana passada que eu falei pra você, eu misturo o meu CPF com o meu CNPJ. Pronto, aí já tá errado, entende? Já. Então, eu acho que a gestão é o coração da empresa. Eu acho que mais incompetência, né, é você não saber isso do que você não saber fazer um ROAS, por exemplo, sabe? Cara, é mó legal a galera comprar minha mentoria. Não, vou comprar a mentoria do Lucas Avelar, por quê? Porque eu vou aprender a vender na Shopee. A pessoa vem aqui, ela fica em posição fetal, chorando. Fala, cara, eu não sei nada de gestão, eu não sei sobre mentalidade, eu não sei sobre empresa. Eu não falei nada de vendas até agora. Então, exatamente. E eu achei que era só em relação tudo envolvido, né, às plataformas, né? Então, tô aprendendo muito mais. E é isso aqui, gente. Então, assim, hoje o que eu quero é trazer luz para vocês, para que vocês sejam conscientes da incompetência em algum assunto que eu vou falar aqui hoje, e talvez termine o encontro e você fala, Lucas, eu sou competente, consciente, todos eles. Ótimo, legal, maravilhoso. O que você tem que fazer? Se desenvolver para chegar no próximo nível, que é a competência inconsciente, que é quando você faz algo de forma inconsciente, que você nem se preocupa mais em fazer aquilo. Só que qual que é o grande lance, gente? E a dica que eu dou para todo mundo que está aqui. Se vocês estão aqui é porque vocês têm uma empresa, ou vão ter, né, dona Maria Fernanda, ou vocês vão ter uma empresa, e aí vocês vão vender muito, e aí essa empresa vai crescer. Só que qual que é o grande detalhe, gente, e a nossa dificuldade tremenda, tá? Você consegue desenvolver a sua competência inconsciente em qualquer habilidade da vida? Quem é que acha que consegue? Responde no chat aí, consigo. Você consegue chegar nesse nível de maestria em qualquer habilidade da vida? Quem aqui acredita que qualquer ser humano, qualquer pessoa consegue chegar nesse nível aqui, que é o último estágio do ciclo do conhecimento da ignorância? O grande problema é que a gente não consegue chegar nisso aqui de qualquer habilidade. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Cristiano Ronaldo, ele tem uma competência inconsciente em jogar bola. Para ele, o que ele faz parece fácil. Com quase 50 anos que o cara faz isso, eu com 30 não consigo correr na rua mais. Se eu pegar o Cristiano Ronaldo e colocar no gol, ele vai ter a mesma competência inconsciente? Não. Não. Se eu pegar o Cristiano Ronaldo e colocar ele como técnico de um time, de uma seleção, ele vai ter o mesmo resultado e a mesma maestria como jogador de futebol? Não, também. Porque são habilidades diferentes. Isso aqui, gente, é a coisa mais profunda numa empresa. Você tem que descobrir qual que é a sua habilidade inconsciente que você consegue exercer. Porque ali está a sua maestria. E talvez o Max tenha uma competência inconsciente para achar fornecedor, para achar produto, para aumentar o leque dele. E aí ele quer desenvolver a competência inconsciente na gestão financeira. Isso é inteligente? Ele está certo em ficar quebrando a cabeça dele e se desenvolvendo na gestão financeira? Não.
É muito mais lógico ele contratar alguém para fazer isso e ele focar no que ele é muito bom, que ele é diferenciado. Só que no começo da empresa dele, ele consegue contratar alguém? Então, Não. ele tem que, no mínimo, estar um estágio atrás, porque aqui todo mundo chega. Aqui todo ser humano consegue chegar. Aqui você consegue, de forma consciente, ter competência de alguma coisa. É só estudar, é só ver um vídeo, é só aplicar. É fácil? Eu falei que é fácil, por acaso, gente? Não. Então não é fácil, mas é possível e aqui você pode. Esse último estágio, realmente, é só uma dica que eu quero dar. Foque naquilo que você é muito diferenciado. Fechou? Entenderam isso? Bora para o tema de hoje, então, gestão financeira do seu negócio. Não vou falar de precificação, porque já falamos muito sobre isso. Vamos falar sobre gestão financeira, que é o mais importante. Luz amarela, para a gente começar esse encontro. Quem aqui mistura CPF com CNPJ? O dinheiro. Quem aqui mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física? Quem aqui faz isso? Ou quem já fez? Quem já fez, coloca no chat, eu já fiz isso. Quem ainda faz, fala, eu ainda faço. Vamos ver como é que está o nível de vocês nesse nível de misturar o CPF com o CNPJ. O dinheiro, tá? Misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física. E talvez tenha pessoas que perguntem assim, Lucas, como é que eu vou saber se eu misturo os dois? Não é uma pergunta inteligente? Você vai falar, cara, como é que eu vou saber se eu misturo os dois ou não? A resposta para isso aqui, para você saber se você mistura os dois ou não, é isso aqui, ó. Se você tem um prolabore definido na sua empresa, você não mistura os dois. Existe o dinheiro da pessoa física e o dinheiro da pessoa jurídica. Mas aqui, o ponto de atenção, coisa mais importante, porque isso aqui é um roubo legalizado. Acho que talvez seja o único, talvez seja o único roubo legalizado nesse país, fora o nosso presidente, que pode roubar e ninguém faz nada. O que é esse roubo legalizado? É a síndrome do caixa eletrônico. Entrou 10 mil reais no caixa da empresa, a pessoa vai lá e fala, vou pagar o mercado, vou pagar a escola do meu filho, vou pagar a parcela do meu carro, vou pagar o financiamento da minha casa. A pessoa acha que a empresa dela é um caixa eletrônico, cara. Todo o dinheiro que entra lá, o que ela faz? Ela gasta. Todo o dinheiro que entra lá, ela usa. Isso tá certo? Isso vai ser bom para sua empresa? Não. E aí você precisa ter um prolabore definido. Lucas, eu estou começando agora a minha empresa, cara. Eu preciso ter esse negócio chamado prolabore? Precisa. Lucas, a minha empresa é extremamente pequena, cara. Eu preciso de 5 mil reais para sobreviver e a minha empresa só consegue pagar 3, 2 mil de prolabore. O que eu faço? Adapta a sua realidade pessoal o mais rápido possível. Lucas, isso é horrível. Eu achei que eu ia abrir uma empresa, eu ia ser rico. Talvez você fique daqui 5, 10 anos. Tem um conceito que uma vez eu falei para o Marcos, ele gostou muito. Eu falei, cara, pensa assim, ó. Se a sua empresa é rica, o dono da empresa é pobre. Se a empresa é milionária, o dono é rico. E se a empresa é bilionária, o dono é milionário. Vocês entenderam que o dono sempre tem que vir depois da empresa? Então, é a empresa que tem que ter dinheiro, é a empresa que tem que ter patrimônio, é a empresa que tem que ter dinheiro e fluxo de caixa. O dono da empresa está sempre um nível abaixo. Lucas, e se a minha empresa for pobre, cara? O que o dono é? Um coitado, né? Um pé rapado. E tá tudo bem, cara, talvez esteja, porque é o começo da sua empresa, talvez você abriu a sua empresa sem ter nenhum planejamento financeiro, sem caixa, sem fazer uma transição saudável de trabalho, onde você trabalhava e você tinha um salário, aí você resolveu empreender, e aí você não pensou nisso, você não tinha esse conhecimento, você era só uma pessoa que, infelizmente, estava numa incompetência inconsciente, você não buscou a consciência da sua incompetência antes de você tomar essa decisão, mas agora você já virou empresário, agora você segura a bucha, não adianta chorar. Lucas, quero parar de usar o dinheiro da empresa como caixa eletrônico, não quero mais ficar roubando minha própria empresa. Prolabore. E como definir isso? Quem aqui tem prolabore definido na empresa? Ninguém tem prolabore definido na empresa? Todo mundo aqui sabe o que é prolabore, gente? Se alguém não souber, pergunta, tá? Pelo amor de Deus. Fala, Lucas, o que é prolabore? Que eu não sei o que é prolabore. O dia que eu não sabia, eu perguntei, eu falei, o que é prolabore? Me ensina, a pessoa me ensinou. Eu falei, não.
Aprendi. Espero que todo mundo tenha Prolabore, porque ninguém falou que não tem, então eu vou levar em consideração que todo mundo tem Prolabore definido. Mas como definir isso? Tem duas formas, tá, gente, para você definir seu Prolabore. A primeira, e é a mais saudável do seu negócio. Você precisa definir o seu Prolabore condizente com a função que você exerce na sua empresa. Só que você precisa respeitar o limite que a empresa pode pagar. Como seria isso? Quem aqui na empresa faz mais de uma função? Quem aqui na empresa é a pessoa que cuida do marketplace, é a pessoa que às vezes leva a venda no ponto de coleta, é a pessoa que embala. Quem aqui é a pessoa que cuida da gestão financeira? Quem aqui é a pessoa que cuida dos produtos? Quem aqui é a pessoa que cuida da estratégia, cuida do RH? Pergunte, dona Thaís. Levantou a mão, pergunta. O Lucas foi por engano, desculpa. Desculpado. Quem aqui faz tudo isso numa empresa? Eu, Lucas, faço. Eu tenho uma colaboradora, mas ela fica mais na parte de vendas. Mas eu quem faço tudo isso. E aí, como é que a Amanda vai fazer um Prolabore condizente com embalar produto, cuidar de marketplace, cuidar das vendas, cuidar do RH, a gestão financeira? Ela vai pegar o salário de todas essas funções e falar, pronto, Lucas, agora meu Prolabore é de 30 mil reais. É desse jeito? Seria bom, né? Não. É isso que ela vai fazer? Não, porque ela fica dedicada 100% nessas funções? Não, porque é impossível, porque ela é só uma, não tem como ela se dedicar 100% nas funções. Então ela fica uma parte do período aqui do dia, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, na verdade, ela faz um pouco de tudo o dia inteiro. Só que ela não é só gestora financeira para querer ganhar 5 mil reais, que seria o salário de uma gestora financeira, mais 5 mil reais, que é a gestora do marketplace, que cuida do marketplace, mais 3 mil reais de RH. Não, porque ela não faz só RH. O dia que ela põe um RH na empresa dela para ganhar 3 mil, essa pessoa só vai fazer RH. Hoje ela só faz RH? Não. Então, é um erro a pessoa querer acumular esses salários para justificar o Prolabore dela. Fala, cara, você não faz tudo isso focado 100%. Você faz um pouquinho de cada um, não faz? Então você pega um pouquinho de cada salário e você forma o seu Prolabore, respeitando o limite que a empresa pode pagar. Algumas pessoas vão falar que o limite do seu Prolabore é uma porcentagem do seu faturamento. Para mim isso é bizarro. Tá? Bizarro. Como que você vai definir isso? Olha para o tamanho da sua empresa, olha para as funções que você exerce, pensa no que você pode fazer ou não, e aí você fala assim, tá, agora eu defini que meu Prolabore vai ser de 3, 5, 10, 15 mil reais, 8 mil reais, respeitando o limite da minha empresa. A segunda forma é bem parecido com isso, só que é você definir um valor fixo mensal para receber porque você quer. Essa segunda forma eu não gosto, porque você vai tirar um valor para sustentar sua vida pessoal. Tá certo? Não. Porque a empresa não foi feita para sustentar sua vida pessoal. Então, Lucas, meu Prolabore agora é 10 mil. Eu pergunto, por quê? Não, porque eu preciso de 10 mil para viver minha vida pessoal. Cara, essa resposta já errou. Você já não pode fazer isso. Por que é 10 mil? Não, é 10 mil reais, porque, puta, minha empresa hoje fatura 500 mil reais. As funções que eu exerço, se eu pegar 1/3 de cada função, que é o tempo que eu dedico para ela, dá 10 mil reais. Então, se você sair da empresa hoje para colocar pessoas no seu lugar, pelo tempo que você se dedica, a empresa teria um custo de 10 mil reais? Teria. Pô, legal. Então, seu Prolabore está muito encaixado. Está muito real. Quando você sair da empresa, se a empresa for contratar alguém para fazer o que você faz de RH, o que faz a gestão financeira, o que faz da coleta, o que faz os marketplaces, vai ser ali 8 mil reais? Então, seu Prolabore é de 8 mil reais. Você tem que olhar para a empresa, não para você. Não é a empresa que vira para você e fala, e aí, quanto é que você quer ganhar de Prolabore? Não, é você que olha para a empresa e fala assim, olha, eu faço tudo isso para você. Quanto que você consegue me pagar? Putz, eu consigo pagar 6 mil reais por mês, 8 mil reais por mês. Tá bom. É a realidade da sua empresa. Lucas, a empresa é minha, eu odiei tudo isso que você falou e vou definir um Prolabore de 20 mil. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso, Max? Definir um Prolabore de 20 mil na sua empresa e começar a tirar todo mês 20 mil de Prolabore? Não. Claro que pode, a empresa é sua, pelo amor de Deus. Mas aí depois eu vou quebrar. Vai, mas é porque se você pode, não precisa ser bom, você vai ser inteligente.
Porque é o que as pessoas fazem, cara. As pessoas falam, eu quero um prolabore de 15 mil. Eu falo, por quê? Não, porque é 15 mil. Uma vez eu entrei numa empresa e eu falei assim, quanto que é o prolabore de vocês aqui? Nossa, faz uns 3 anos isso. Eu falei, quanto que é o prolabore de vocês? Aí o dono da empresa, a gente não tem isso. Aí eu, mas daí chega no final do mês, o que vocês fazem? Ah, não. No final do mês eu pego 10, o outro sócio pega 10, o outro sócio pega 10, o outro sócio pega 10. Eu falei, tá, isso chama prolabore, pelo amor de Deus. Aí ele, tá, eu não sabia que era prolabore, expliquei pra ele, só isso. Aí eu falei, mas por que você pega 10? Não, porque eu faço isso. E o outro sócio que pega 10, o que ele faz? Ele faz isso. Aí eu falei, tá, se eu tirar aquele sócio da empresa hoje, contratar um profissional para fazer o que ele faz, qual vai ser o salário desse profissional? Aí ele, vai ser uns 5 mil reais. Eu falei, então por que ele tá ganhando 10? Não, porque ele é o dono da empresa. Eu falei, como dono da empresa, ele ganha lucro. Como funcionário exercendo uma função, ele ganha prolabore. Aí ele, faz sentido, né? Aí eu falei, tinha uma outra pessoa, eu falei, essa outra pessoa ganha 10 por quê? Porque ela faz isso. Eu falei, tá, mesma dinâmica. Se eu tirar da empresa, contratar alguém para fazer o que ela faz, qual seria o salário? Aí ele, 3 mil reais. Aí eu falei, você tá pagando 10 para ela. Aí ele, tá errado, né? Eu falei, aí a conclusão chega em você. Aí ele, como é que eu reduzo agora? Eu falei, agora você se ferrou. Alguém aqui, como sócio, ia aceitar reduzir um prolabore de 10 mil para 3 mil do nada, assim? De um mês pro outro? Não. Você acha que os sócios queriam me matar ou não? 3 queria, 1 não. A empresa está rodando até hoje, graças a Deus. E que rode sempre. Ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Alguém tem alguma pergunta ou posso ir para o próximo tópico? Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim. Total, sim. Muito. A outra galera que tá aqui, ninguém participa, né? Povo que só ficou ouvindo. Povo tem vergonha, né? Mas nem o microfone liga. Deixa eles perdem a vergonha. Pessoal, definiu o Prolabore, que é a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, cara. Cara, vou dar um exemplo, tá? Meu Prolabore é de 6 mil reais. E eu tenho que fazer minha vida em cima de 6 mil reais e acabou, cara. É simplesmente assim. Porque eu não vou ficar roubando a minha empresa. Definiu o Prolabore, deu certinho. Aí você vai definir o valor que você acha certo dessas duas formas. Lembrando que a primeira é a forma mais correta e saudável para sua empresa. Você fez isso, qual que é o segundo passo? Lucro. Quem aqui gosta de lucro? Eu amo lucro. Acho que é a palavra que eu mais gosto quando eu vou falar com a minha sócia na reunião, quando eu chego na parte de lucro. O resto eu falo, puta, não quero falar nada disso, só quero falar de lucro, no resto da minha vida. Só. Você vai chegar na parte do lucro, porque daí você define um Prolabore e aí a empresa começa a dar lucro ou não, dependendo da realidade da sua empresa, claro. E qual é que é a minha sugestão em relação a isso? Nunca pegue todo o lucro para você. O dinheiro é da empresa. Deixa um pouco em caixa para duas situações. O que vocês têm que entender aqui, gente? Foca aqui agora para vocês entenderem isso, que isso aqui muda completamente a percepção de vocês, tá? Vocês saem lá do estágio de inconsciente competente, vocês passam para o estágio de consciência competente, vocês pulam o estágio já. Existe a pessoa jurídica, não existe? Existe a pessoa física. A pessoa física é você. A pessoa jurídica é a empresa. A empresa é você? Não. Você é a empresa? Não. Só que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Essa pessoa física aqui, que é você, ser humano maravilhoso, não tem sonhos, desejos, anseios? Não tem problemas? Tem. Não tem necessidades básicas? Tem. Necessidade básica da pessoa física, ir ao banheiro. Não é uma necessidade básica? É. E essa pessoa jurídica aqui? Ela tem sonhos? Tem. Tem desejos? Tem. Ela tem necessidades básicas também? Tem. Mas não é ir no banheiro, é claro, né? Pelo amor de Deus. Qual que é a necessidade básica de uma pessoa jurídica? Quem tem uma resposta muito simples, assim, cara, isso aqui é uma necessidade básica de uma pessoa jurídica. Quem pensa em alguma coisa? Assim como você vai ao banheiro por uma necessidade básica, essa pessoa jurídica também tem necessidades básicas. Fala uma necessidade básica. Dinheiro em caixa? Dinheiro em caixa é uma necessidade básica.
Imposto. A Luísa respondeu a coisa primordial, Luiz. É isso. Imposto é uma necessidade básica da pessoa jurídica. A pessoa física tem como necessidade básica imposto? Não. Como não? Cara, se ela for um CLT, se ela não bater o teto lá para pagar imposto, ela não tem essa necessidade básica. A pessoa jurídica, trazendo para o nosso mundo real aqui, tá? Ela não tem uma necessidade básica chamada aluguel? Ou a pessoa jurídica existe no ambiente, sei lá, do ectoplasma da vida? Não existe essa necessidade básica da empresa, que é o aluguel? Também é uma necessidade básica. Quando você deixa de ser MEI, porque se você quer ser um empresário de verdade, você não vai ser mais ser MEI, né? Até o MEI deveria ter uma necessidade básica que eles fogem um pouco. Contador não é uma necessidade básica que você tem que ter? Você não, né? A empresa tem? Não é? Vocês conseguiram perceber a diferença? Então, assim, quando a gente está falando de gestão de empresa, gente, gestão financeira, não é você que tem que tomar a decisão, é a empresa. A gente, como dono, a gente tem que desaclopar isso da nossa cabeça e falar, cara, eu não sou a empresa. A empresa não sou eu. Não é o que eu quero, é o que a empresa quer. Não é o que eu preciso, é o que a empresa precisa. Você abre a empresa está dando certo, a empresa está indo bem, começou a lucrar, começou a vender, o CPF vem e fala, eu preciso de uma caminhonete 4x4, vou comprar uma Hilux. Aí você está roubando a sua empresa todo mês, tirando pro labore que não é fixo, porque você só pega dinheiro, porque é a síndrome do caixa eletrônico. A empresa precisa de uma Hilux? Não. Mas o CPF, o ego do ser humano, quer um carrão para mostrar que ele deu certo na vida. Está pagando uma bíblia de boleto. Mas ele quer mostrar que deu certo na vida. E aí, no primeiro mês que não tem venda, o que acontece? A empresa fala assim, cara, não deu dinheiro, não vendeu, preciso de dinheiro. Aí a pessoa fala assim, então, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma Hilux. Posso pagar o imposto com uma Hilux? Posso pegar a minha Hilux e dividir a caminhonete? Eu dou a roda para um funcionário, o motor para outro, a porta para um. O meu contador não aceita o vidro de trás, será da Hilux? Isso não acontece, gente? Por que as empresas quebram? Porque vai ter mês de baixa na empresa? Vai ter mês de baixa, Max? Sim, bastante. Bastante, não vai? Por quê? Porque um dia o Trump acordou e falou, vou fazer uma guerra no mundo. Tum. Simples assim. Porque um dia o nosso governo acorda e fala, vou criar mais um imposto. Tum. Porque um dia o Mercado Livre acorda e fala, cara, tô perdendo muito dinheiro com frete. Vou subir o frete para todo mundo agora. Vai ficar caro o frete no Mercado Livre. As vendas caem. Um dia a Shopee acorda e fala, vou parar de cobrar comissão fixa e frete fixo, vou depender agora do preço, vou mudar toda a minha... Vai mudar toda a minha estratégia. Suas vendas caem. E a empresa quebra se você não tem dinheiro, porque é uma necessidade básica da empresa. Entenderam isso? Sim. Dito isso, vocês precisam desassociar a empresa de vocês. Vocês não são a empresa. E a empresa não é vocês. Foge disso. Alguma dúvida em relação a isso? Quando sobrar lucro, minha sugestão, nunca pegue todo o lucro para você. Por quê? Porque tem duas situações. Momento de baixa e a segunda situação que eu gosto muito, poucos empresários estão olhando para isso. Oportunidade, gente. Quem aqui já não perdeu uma oportunidade porque não tinha dinheiro em caixa? Um fornecedor de produto que te ligou e falou, cara, eu te vendi essa caneta a R$1, mas se você comprar hoje, eu te vendo a 70 centavos que eu preciso bater meta. Só que tem que ser no Pix. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Falou, puta, eu ia economizar 30% do custo do produto. Eu muitas vezes, Lucas, já tive proposta de comprar fio à vista, preços assim imperdíveis. Aí, ó, olha para você ver o porquê que eu chamo que é momento de oportunidade e a pessoa não percebe. A Amanda, ela ia comprar fio para tecer, para fazer roupa. Ela ia comprar muito mais barato, em uma grande quantidade, é óbvio, porque daí precisa ser uma grande quantidade. Só que daí ela compra uma quantidade muito grande, muito barato. E aí ela produz muita peça, só que aquela peça ficou um custo mais barato para ela.
o que ela faz? Ela diminui o preço de venda com a mesma margem de lucro. Só que o anúncio dela escala mais. O anúncio dela escalou mais por quê, gente? Porque ela comprou o fio mais barato. Olha que louco isso. O anúncio dela vai escalar, não foi porque ela baixou o preço. Na verdade foi, mas ela só baixou o preço porque ela comprou o fio mais barato. Sim. Isso aqui é a empresa... Gente, tanto a empresa quanto a pessoa física. Quem que nunca recebeu uma proposta para comprar um carro que custava 40 mil reais e a pessoa falou, cara, me dá 30 no Pix, você leva o meu carro. É dinheiro. Dinheiro em caixa, você aproveita a oportunidade. E a pessoa não pensa nisso. A pessoa fica sugando o caixa da empresa. Fica caixa eletrônico, vai lá, caça-níquel a empresa. Fica só tirando dinheiro. Isso aqui acontece? Acontece. Sempre, sempre. Seja matéria-prima, seja produto, seja um bem, seja uma máquina, seja um carro, cara, qualquer coisa que você possa pensar, se você tem dinheiro, a oportunidade aparece. Entenderam isso? A primeira situação, momento de baixa. Eles vão existir. Lucas, nós vamos passar por momentos de baixas? Vamos. Quantos? Todos possíveis que você imaginar e mais aqueles que você não imaginar. Você vai passar por esses momentos. E é por isso que você precisa ter um fluxo de caixa para não quebrar. E aí vem a pergunta que todo mundo me faz. Quanto de fluxo de caixa eu tenho que ter para não quebrá-lo? Quem sabe essa resposta? Quem sabe me responder quanto de fluxo de caixa? Ah, não tem continuação, não tá. É uma pergunta que acabou mesmo. Luísa falou, depende do ramo e das despesas. Luísa, por que depende do ramo? Gostei dessa resposta, mas nunca pensei nela. O que você enxerga de diferente se o ramo das empresas? A sua segunda resposta eu concordo perfeitamente, tá? Depende das despesas da sua empresa. É isso aqui. Cada ramo tem uma despesa e uma demanda diferente da procura. Legal, entendi. Tá certo. Se for uma pessoa que tem um hotel, ela precisa ter um fluxo de caixa em épocas diferentes. Em épocas de alta, o hotel não precisaria ter um fluxo de caixa tão alto, mas em épocas de baixas, o fluxo de caixa aumenta muito porque a procura é menor. Perfeita colocação, entendi perfeitamente. Se foi isso que você quis dizer, me corrija se eu estiver errado. Tá? Mas eu gostei disso. E para nossa realidade, acredito que todo mundo que está aqui que vende nos marketplaces, depende da despesa da sua empresa. E assim, você tem que ter uma noção de quanto você vende, de qual que é o seu custo, e quanto que você precisa passar o mês. Tem algumas pessoas que vai falar que você precisa ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses de fluxo de caixa. Gente, se você pegar uma empresa pequena, o custo mensal dela é de 200 mil reais. Se a gente falar que você tem que ter um fluxo de caixa de 6 meses, a gente está falando que você tem que ter 1.200.000 na conta. Vocês acham que seria tranquilo ter 1.200.000 na conta, parado assim de fluxo de caixa? Ah, eu vou ter 6 meses de fluxo de caixa. Eu fico imaginando assim, cara, se a minha empresa tivesse 1.200.000 no fluxo de caixa, meu querido, eu ia gastar 1 milhão amanhã fácil. Só comprando matéria-prima barata, para diminuir meu custo. Comprar máquina barata. Custo de oportunidade. Com certeza. Mas enfim, minha sugestão, e eu aplico na minha empresa, eu tenho um pouco mais do que 1 mês que eu preciso para poder passar o mês. Então, assim, eu tenho 1 mês de fluxo de caixa, um pouco mais do que 1 mês. Mas por que eu tenho isso? Porque eu sei das minhas vendas, eu sei o quanto que eu vendo por mês, eu sei o mínimo que eu vendo por mês na empresa, eu sei que se eu vender o mínimo por mês, que é a minha meta, todo mês é o meta piso, que eu chamo, eu sei que ela já passa o mês, então beleza. Nossa, Lucas, mas se chegar algum caso muito esporádico de você não vender nem a meta piso, cara, aí minha empresa está muito quebrada mesmo, aí o mercado já foi para lá de Bagdá, aí as vendas caiu para todo mundo, aí já virou o caos, que a gente quase viveu isso. Então, quanto que você vai ter de fluxo de caixa? Quanto você definir para sua empresa que é saudável, tá? E quanto que você tiver tranquilidade. Talvez alguém queira ter 3 meses de fluxo de caixa. A pessoa está errada? Pelo amor de Deus, não tem certo, não tem errado. Aqui, cada um é dono da sua empresa. Cada um vai fazer com a sua empresa o que bem entender.
E se alguém falar para você que você está errando por tomar uma decisão de tal jeito, cara, é a sua empresa, só busque ver se você tem uma consciência competente ou uma consciência incompetente naquele assunto que a pessoa está te falando. Ficou alguma dúvida sobre isso? Aonde que o dono da empresa ganha dinheiro, gente? É no Prolabore? É nesse carinha aqui, ó, chamado Prolabore? É aqui que o dono da empresa ganha dinheiro? É aqui que ele muda de vida? Ou é aqui que ele muda de vida? Ou é no lucro da empresa que ele ganha dinheiro de verdade? E que a vida dele muda? Qual dessas duas situações vocês acham que o dono da empresa se dá bem na vida? No Prolabore dele que vai ser de 5 mil reais, 6 mil reais, ou no lucro dele? Que vai ser de 15, 20, 30 mil por mês. Então é esse cara aqui que vocês têm que saber encontrar na sua empresa, tá? Dito isto, para chegar nesse patamar todo, para conseguir ter toda essa gestão financeira bem detalhada, bem feita, tá? Esses 3 passos aqui, ó, é um passo a passo, tá? Primeiro passo. Tem que ter uma planilha financeira. Lucas, eu preciso assinar um CRM? Não, pelo amor de Deus, faz o Excel que é de graça. Precisa assinar um aplicativo? Não, faz o Excel que é de graça. Então você precisa ter uma planilha financeira atualizada dos próximos 6 meses no mínimo. Se você não tem os seus próximos 6 meses na planilha financeira, você não tem uma previsibilidade. Tem uma frase que eu gosto muito, quem me segue no Instagram vê que quase todo mês eu posto essa frase porque eu adoro ela. Quem não sabe os números da sua empresa, não tem uma empresa. Tem uma bomba relógio. Adoro essa frase. Lucas, não sei os números da minha empresa, cara. Então você não tem uma empresa, você tem uma bomba relógio, ela vai explodir a qualquer momento. Cara, isso é muito chato, Lucas. Talvez não, eu sei que é, porque é fazer planilha, é dados, é número, e talvez você seja uma pessoa pouquíssimo analítica e muito mais dominante, muito mais influente, muito mais estável, muito mais colérica, e você odeia ficar sentado preenchendo planilha, mas você precisa. E aí você vai para o segundo passo. Depois que você tem essa planilha atualizada, você vai para o segundo passo, que é o tão famoso break-even. Quem aqui já ouviu falar de break-even? Esses termos em inglês maravilhosos. Gente, break-even nada mais é do que ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio. E alguém sabe o que significa ponto de equilíbrio de uma empresa? Quem sabe o que significa o ponto de equilíbrio de uma empresa? Vocês têm tudo vergonha de falar, né? Parece tudo adolescente na escola. Olha. Eu só não estou respondendo porque eu estou aprendendo no momento, então eu não estou sabendo as respostas. Estou aprendendo. Ótimo, dona. Já respondeu, tá ótimo, tá vendo? Porque eu sou curiosa. Já participou, já. Gente, esse termo em inglês, sempre alguém falar qual que é o break-even da sua empresa, qual que é o break-even da venda do seu produto. Existe o break-even do anúncio também. É o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ele realmente é um equilíbrio. Então, digamos que se a sua empresa ficar assim é negativo, se ela ficar assim é positivo, então existe o ponto de equilíbrio. A sua empresa não pode nem ficar negativo e nem positivo. Como assim, Lucas? Não pode ficar positivo? Não pode, porque a gente está falando do ponto de equilíbrio. Se ficar positivo, a gente começou a falar de lucro. Só isso. Então, o ponto de equilíbrio é realmente o ponto zero da sua empresa. E aí você precisa descobrir a quantidade de vendas que você tem que fazer por mês para você saber o seu ponto de equilíbrio, que é a quantidade mínima de vendas no mês para você passar tranquilo aquele mês. Entenderam isso? Deu para entender? Se ficar alguma dúvida, pergunta. Se não perguntar, não vai saber. Vai continuar lá na incompetência inconsciente. Vai continuar errando, tomando prejuízo na empresa. Sua empresa não vai crescer. Faz isso. E como que você acha isso? Digamos que a sua despesa, como a Luísa falou, é de 10 mil reais no mês. Essa é a sua despesa. O seu Prolabore aqui é de 2 mil reais, o seu aluguel é de 3, você paga água, internet, e aí você tem alguns boletos do seu fornecedor, do seu distribuidor, que seja para pagar, e a sua despesa é de 10 mil reais.
E aí você vai vender, você precisa fazer 5.000 vendas, porque em cada venda você vai ter um lucro de R$2. Então, se você fizer 5.000 vendas e você teve uma despesa de R$10.000, você acabou de achar o seu ponto de equilíbrio. Entenderam isso? Ficou claro? Porque você fez 5.000 vendas, 5.000 vendas vezes R$2, que é o lucro da sua venda, você acabou de fazer R$10.000. Então, você achou o ponto de equilíbrio. Então, naquele mês, você precisa fazer pelo menos 5.000 vendas. Eu não costumo usar vendas, tá? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque, cara, uma venda sua pode ser uma venda de R$40 e uma venda sua pode ser uma venda de R$150. Contar vendas é a mesma coisa do que contar faturamento, que é a meta de venda? Não. Então você precisa saber quanto que você precisa faturar por mês para conseguir. Entenderam isso? Ou não entenderam? Ótimo. E o que Sim. acontece se você descobrir que é 5.000 vendas e naquele mês você fez 5.500 vendas? Essas 500 vendas a mais vão trazer seu lucro. E aí você lucra. Essas 500 vendas a mais vai te trazer o lucro. Então você vai fazer 500 vezes R$2, que é o que você ganha em cada venda, num caso muito hipotético, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí você teve um lucro de R$1.000. De forma bem simples, para vocês entenderem. Só que, de novo, eu uso faturamento de vendas, que é aí que você define meta de vendas. Eu sei quanto que eu preciso vender todo dia na minha empresa para poder passar um mês. E, Lucas, você precisa vender todo dia a mesma quantidade? Olha que pergunta legal. Ah, eu sei que meu custo em mês que vem lá, maio. Meu custo em maio é R$300.000. Então, eu sei quanto que eu preciso vender todo dia nos marketplaces para poder ter o ponto de equilíbrio da minha empresa. Todo dia, o valor de venda é o mesmo? Ou ele muda? Muda. Por que ele muda, Max? O e-commerce tem muita oscilação. Final de semana, feriado, final de mês, produto que deixa de ser curva A, vira um curva B, curva C. Exatamente. Exatamente isso. Os marketplaces, ele muda muito a venda por dia. Todo dia a venda é igual? Não, gente, é completamente diferente. Então você tem que saber o mínimo por dia, só que esse valor diário vai mudando conforme as suas vendas mudam. Se no primeiro dia você vender muito, nos próximos dias você já não precisa vender tanto. Se no primeiro dia você vender muito pouco, essa diferença para alcançar o mínimo vai ser jogada para os próximos dias. Então, nos próximos dias, você tem que vender mais para você chegar. E você precisa saber esse número. Você precisa ter controle disso. Todo dia você precisa saber o valor mínimo de venda. Tem como saber isso? Tem. Alguém aqui já tem esse número? Alguém aqui já consegue saber esse número? Todo dia, quanto... Se você abrir sua planilha financeira amanhã, você sabe quanto você tem que vender amanhã para passar um mês? Para aquele dia alcançar o ponto de equilíbrio? O que é muito legal? Quando você tem esse número, a hora que dá o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio dou lá no dia 20, dia 21. Daquele dia em diante, é tudo lucro. O que você for vendendo vai ser o seu lucro daí. Claro que não o valor total, gente, pelo amor de Deus, porque tem o custo do produto, tem o custo da peça, mas aquela diferença que você contava, que é a margem de contribuição que você contava para arcar com a despesa, vai virando lucro. Então, no dia 20, no dia 21, deu o ponto de equilíbrio. Cara, você sabe que aquele mês vai dar lucro. Tem que dar lucro, e o dinheiro tem que sobrar na conta da empresa. Se o dinheiro não sobrar na conta da empresa, é porque alguém, que eu não vou dizer quem, foi roubando a empresa o mês inteiro, assim, foi sacando dinheiro como se fosse um caixa eletrônico, sabe? Quem que é essa pessoa que faz isso? Isso ajuda nas tomadas de decisões também, né? Saber Na tomada de decisão, principalmente, Max, o problema é que a pessoa não tem noção nenhuma da gestão financeira, e aí, de repente, as vendas caem um pouco e a pessoa fica desesperada e começa a baixar preço e começa... Eu falo, cara, calma, mas minhas vendas caíram. Cara, quanto você tinha que vender por dia para ter o ponto de equilíbrio? Cara, 8.000.
Quanto que você está vendendo? Estou vendendo só 9. Eu já fiz muito isso. Ponto de equilíbrio, cara. Por que você está desesperado? Porque a pessoa não sabe disso. Porque a pessoa vendia 12, 13, 12, 13. O ponto de equilíbrio é 8. Ela vendia 12, 13, 12, 13. Caiu para 9, 9, 9, 9. A pessoa se desespera. Cara, era 12, 13, foi para 9. Estou perdendo todo dia R$3.000. Vou baixar preço, vou queimar a margem. Cara, você está acima do seu ponto de equilíbrio. Calma. Olha o cenário. Olha o mercado. Está tendo guerra. Você vai baixar preço por quê? Não, por que eu vendo? Porque, cara, meu concorrente baixou o preço. Tá bom, você vai baixar também? Você está acima do seu ponto de equilíbrio. Olha para a sua gestão. Tem fluxo de caixa. Cara, você vai queimar margem? Ou você vai guardar um pouco, esperar um pouco, tomar uma decisão tranquila? Cara, se estiver acima do ponto de equilíbrio, segue o jogo. Eu sei que nesse mês, se eu estou vendendo 13, 13, 13, cai para 9, o meu lucro diminui. Vocês perceberam que o lucro é que diminui daí? No final do mês, o empresário vai ter menos lucro. Mas o Prolabore é o mesmo. E no final do mês ainda vai ter lucro. Só que menos do que se ele vendesse 13. É óbvio. Só que daí a pessoa fala assim, cara, eu vou baixar preço para vender mais. Só que baixar preço é sinônimo de vender mais? Você vai, com certeza, vender mais? Talvez você venda um pouco mais. Mas a sua margem de lucro no final do mês vai ser igual? E aí talvez, se você... Existe uma conta que dá para fazer, tá? Se você vender 9 mil com a mesma margem que você tá, e você baixar preço e vender 10 mil, a margem de lucro às vezes é a mesma. E aí no final do mês vai sobrar o mesmo dinheiro na sua conta se você vender 10 barato ou 9 no mesmo preço que você não mexeu. Só que quando você vender 9, você tem produto na empresa para lá na frente você vender com mais margem. Agora, se você baixar preço e vender 10, você queimou o produto. De novo, vai do momento da sua empresa, da gestão que você faz e da atualidade, não. E da realidade da sua empresa. Lucas, todo mundo deveria fazer isso? Cara, de novo, a empresa é sua, quem vai tomar a decisão é você. Entenderam isso? Ficou alguma dúvida? Para você saber isso, gente, primeiro passo, planilha financeira atualizada. Lucas, eu quero encontrar meu ponto de equilíbrio, quero ter tudo isso aqui que você falou, cara. Sem isso aqui você não vai ter. É impossível você ter. Porque você não sabe o seu custo do mês que vem, você não sabe o seu custo do mês seguinte, você não sabe. Você não sabe. Não adianta. Então você precisa ter tudo isso muito, muito bem definido. Entenderam isso? E aí você vai para o terceiro passo, que é a coisa mais importante numa previsibilidade financeira. Você precisa ter uma rotina financeira, da gestão financeira. Todo dia, gente. Lucas, qual dia? Todo dia. Qual dia? Todo dia. Por 5 minutos, você vai olhar a sua planilha financeira, atualizar ela e ver a situação da sua empresa. Lucas, eu vou fazer isso todo dia? Todo dia. Lembra das necessidades que a pessoa física tem? E as necessidades que a pessoa jurídica tem? Ir ao banheiro é uma necessidade da pessoa física. Ter a saúde financeira atualizada e em dia é uma necessidade da pessoa jurídica. E a galera tá matando isso aqui. E as pessoas não estão olhando para isso. A pessoa fala assim, cara, como é que eu vou definir meu break-even? Aí eu falo para a pessoa, faz uma planilha financeira. Aí ela faz, aí ela descobre que no mês de outubro, a empresa dela tem um custo de 200 mil. E no mês de novembro, repentinamente, ela tem um custo de 250 mil. O que pode ser esses 50 mil reais a mais em novembro? Alguém tem alguma ideia? O que tem novo? Investimento? 13º. Aí a pessoa fala assim, cara, então lá em novembro eu tenho que pagar o 13º. Tenho. Quando que eu tenho que diluir a parcela do 13º dos meus funcionários? Agora. Não é em novembro. Como assim? Cara, se meu funcionário ganha 2... Vou fazer uma conta muito simples, tá, gente? E se eu errar números, ignorem, pega só o conceito. O meu funcionário ganha 2 mil reais. Tá. De 13º é mais 2 mil reais. E eu vou pegar 2 mil reais, dividir por 12. Eu vou achar a parcela de cada mês que eu tenho de custo desse meu funcionário na empresa. Eu faço isso só com o 13º? Eu faço isso também com 1/3 de férias, que é um custo a mais que eu tenho naquele mês. De férias, participação de lucro, é muita
coisinhas. Aí a pessoa coloca só o aluguel, o É. colabore, a internet, o contador, o preço do produto no custo. A pessoa Acabou. tem 5 funcionários. Chega em novembro, 10 pau, 13º. Ela fala, mas cadê? Por que 10 mil? Mas tá onde veio 10 mil? Cara, os 10 mil lá, 13º, você tem que começar a juntar em janeiro. Aí chega lá em novembro, tá lá os 10 mil na conta da empresa. A empresa paga. Vocês entenderam o conceito que eu tô falando? Do custo todo? Então, assim, um passo mais adiante de gestão financeira, gente, e assim, o que eu tô falando para vocês já é um nível avançado de gestão financeira, tá? Já é uma empresa que tem uma gestão muito, muito boa. Quem aqui tem uma gestão financeira na empresa parecida com o que eu tô falando aqui hoje? Quem aqui já tem tudo isso? Então, Lucas, eu levo em consideração o 13º dos meus colaboradores, eu levo em consideração 1/3 das férias dos meus colaboradores, eu levo em consideração o imposto do INSS que eu pago em cima dos meus colaboradores, isso tem que entrar todo mês na conta da sua empresa. Qual que é o próximo nível da gestão financeira, que daí, se você quiser aplicar isso na sua gestão, vai ser uma gestão cada vez mais impecável. Lembra do nível de maestria lá? Dos 4 níveis do conhecimento da ignorância do ser humano? Você vai chegando no último nível. É você deixar uma porcentagem para rescisão contratual de trabalho. Porque na sua empresa as pessoas vão ser demitidas? Não. Na sua empresa, você vai mandar alguém embora? Vai. Vai ter custo? Vai. O próximo nível de uma excelência numa gestão financeira é você já ter uma porcentagem todo mês reservado só por causa de uma rescisão. Mas esse é um nível muito avançado. Não se preocupe com isso, pelo amor de Deus. Dá um passo para trás. Pensa só nisso aqui. O 13º do seu colaborador tem que estar dividido todo mês? Tem. Porque você vai pagar lá em novembro o que ele tem direito ao ano inteiro. Não tem que estar lá assim. Entenderam isso? E aí, é aqui que você precisa ter essa rotina. Pessoal, tem só um ponto aqui, rapidinho, que eu quero falar, que ainda é uma prática do mercado muito comum, e eu gosto de trazer essa diferença, sobre markup e margem de lucro, que são coisas diferentes. Hoje em dia é muito difícil ver alguém falando markup, é um termo muito, eu não vou falar antigo, porque às vezes alguém aqui usa isso e fala, não, Lucas, você falando que eu sou antigo. Mas se você usa, você é antigo. Essa é a verdade. Markup é você fazer o custo que você vai vender o produto sobre o custo do produto, tá? Ah, Lucas, quanto que eu vou vender o produto? Ah, sei lá, essa caneta aqui me custou R$40 e eu quero ganhar 50% em cima. Então você vai fazer 40 vezes 2,5. O 2,5 é o markup do negócio. E aí você vai achar o valor de venda, que menos R$40 vai dar ali 50%, tudo isso. Qual que é a diferença da margem de lucro? A margem de lucro a gente não olha para o custo do produto. A gente olha para o preço de venda, o faturamento da empresa. E aí a sua margem de lucro é sobre a venda e não sobre o custo. O markup, de forma simples, é sobre o custo e não sobre a venda. Esse usual, qual que é o mais aceito e melhor para ser usado, tá, gente? Melhor mesmo. É a margem de lucro. Então, você sempre use a margem de lucro, porque ela vai te dar uma realidade muito grande. Vou te dar um exemplo. Ah, minha empresa fatura 500 mil por mês. E se eu te falar que eu coloco nos meus produtos um markup de 1,8, quem sabe me dizer quanto de lucro a minha empresa deu nesse mês? Eu só vendo caneta, tá? E aí eu coloquei um markup de 1,8. Faturei 500 mil reais. Qual foi meu lucro? Quem sabe a resposta? O Max está até fazendo conta já. Vai pra você ver. E se ele achar a resposta, eu fecho essa aula e vou embora. Eu não sei. Porque não tem como. Porque o markup, ele olha para o custo do produto. Eu coloco 1,8 em cima desse custo, só que só do produto. Eu não estou levando em consideração o aluguel, o contador, colaborador, 1/3, a luz, um imposto que vai vir do nada, porque veio do nada uma lâmpada que quebrou, a gasolina do carro, que esse mês eu gastei mais, porque eu tive que andar no meu carro, a empresa, não na pessoa física. Então, o markup não faz isso. Agora, se eu pegar a mesma situação e falar, gente, eu vendo só caneta, a minha empresa faturou 500 mil reais, com uma margem de lucro sobre a venda de 15%. Qual foi meu lucro desse mês? Eu vendo só a caneta. Eu faturei 500 mil reais. E a minha margem de lucro sobre a venda é de 15%. Quem sabe quanto é o meu lucro
nessa segunda situação. Nesse segundo caso. Todo mundo dá para saber o lucro. Aí todo mundo aqui vai saber quanto que eu lucrei na minha empresa. É só você pegar os 500 mil vezes 15%. Porque se eu falei que eu tive um lucro de 15% sobre 500 mil, é só pegar 15% vezes 500 mil. Que vai dar 75 mil reais. Então, esse é o meu lucro. Se eu olhar para a margem de lucro sobre a venda, eu sei quanto que tem que sobrar no caixa da minha empresa. Porque a margem de lucro, ela vai levar em consideração todos os custos, não só do produto. Vai levar em consideração o meu prolabore, o contador, o imposto, a taxa da plataforma, o frete da plataforma, o ads, a lâmpada que quebrou, a gasolina que eu gastei mais porque eu fui gastão, tudo isso. Essa é a diferença. Então, na sua vida, use margem de lucro, vai ser muito mais fácil para você ter a sua gestão e você poder saber na sua empresa, faturei 100 mil e a minha margem de lucro lá na minha planilha deu 10%. Tem que sobrar 10 mil reais no caixa da sua empresa. Lucas, não sobrou 10 mil reais. Alguma coisa você errou. Ou foi um gasto a mais que não está na sua planilha, ou você errou na hora de precificar o seu produto. Então não está dando 10%. Pode ser que está dando mais, de repente você fechou o mês e está com 13 mil na conta. Sua margem não é de 10%, é de 13%. Ou você esqueceu de pagar algum boleto, brincadeira. Ou você precificou errado, ou você simplesmente não fez certo a questão da margem. Mas isso aqui é um ponto importante. Ficou alguma dúvida sobre isso? De forma geral, aprenderam alguma coisa sobre gestão financeira hoje?